já disfarçou, passou à frente, fingiu que não viu em alguma coisa na vida que era para você fazer, que era tua missão, e você fingiu que não viu. Eu já, né? Quem nunca, né? Vamos ver o evangelho de hoje? Deus precisa e quer usar de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: um mestre da lei levantou-se, querendo pôr Jesus em dificuldade, e perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber a herança da vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lê? Então ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondestes corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo e passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramou óleo, vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse-lhe: vai e faz a mesma coisa. Espetacular, né? Estupendo. Jesus é fantástico. Então o Evangelho, na verdade, é uma história, uma parábola, né? Eu gosto muito de história. E Jesus, ele inventa uma história, ele conta uma história. Ele não sabe se Jesus ouviu isso aconteceu de verdade, né? Mas ele conta uma história. Que um homem vinha descendo, foi assaltado, deixado quase morto. Aí veio um, olhou, fingiu que não viu, não era comigo, não é problema meu. E foi embora, veio o outro. Sabe qual é o que eu sinto que o Espírito me mostra para falar nesse Evangelho, nessa reflexão de hoje? Que muitas vezes Deus está nos dando uma missão. Deus está me dando uma missão, mas eu finjo que não sei. Finjo que não é para mim. Finjo que não é problema meu. E é por isso que tem muita gente que precisa ser resgatada e não está sendo resgatada. Tem muita gente que não conhece a palavra de Deus porque tem gente que não quer anunciar. Porque finge que não é com ele. Tem muita gente que precisa ser resgatada, mas tem outros que fingem que não é com ele, por isso não vive nos caminhos de Deus. Não muda de vida, não se converte, não escuta, finge que não escuta, finge que não vê, finge que não pode falar, finge que não pode sentir, finge que não pode viver. Você tem escutado e tem cumprido a vontade de Deus? A primeira leitura de hoje é do profeta Jonas, que Deus falou para Jonas: vai até Nínive evangelizar. E ele falou: tá bom. E pegou um navio e fingiu que não era com ele.
quis, essa missão eu não vou fazer não. Enquanto você não assumir aquilo que Deus colocou na sua vida, você vai patinar e não vai sair do lugar. Já viu o carro atolado na lama? Fica patinando, jogando lama todo mundo. Aí vem um, e vem outro para ajudar, né? Atrapalha todo mundo, atrapalha o trânsito, atrapalha tudo, né? Atrapalha tudo. Tem que você sair e fazer a vontade de Deus, não a nossa. Eu não sei qual é a vontade de Deus, mas para esses 3 homens aqui era levantar aquele que estava caído, socorrer ele, ajudar, salvar. Deus tem nos chamado a ajudar ele a salvar. Ele tem nos chamado. A nossa missão é ir. Ele contou a história de 3 pessoas, só que tem um personagem que não me sai da visão e do coração, que está no Evangelho, não sei se você percebeu. Tem um burrinho ou um cavalinho, um cavalo, que é o animal do samaritano. Foi sobre ele que Deus, que o samaritano, né, que é a personificação do próprio Jesus, foi sobre ele que o samaritano colocou o doente nas costas e levou até a hospedaria, até a pensão. Esse é aquele que escuta o chamado de Jesus e segue atrás. Que Deus me livre, que Deus te livre de ver a missão, de escutar a missão, de escutar o chamado e fingir que não é com você. Tem uma canção antiga, não sei se é do Padre Zezinho, não me lembro mais, que fala assim: tenho medo de quando chegar a hora eu fingir que não sei que é comigo, de passar para o outro lado, como passou aqueles 2, o levita e o sacerdote. Passou para o outro lado, fingiu que não era comigo, não era com ele. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta: qual é a missão que Deus está te falando para fazer? Está te mostrando, está te pondo na tua frente. Que ou você passa para o outro lado ou você tropeça, né? Porque o sacerdote e o levi ou passava por cima ou tropeçava nele ou passava do outro lado. Então resolveu passar do outro lado. Fingiu que não era com ele. Que Deus te preserve e me preserve do mal de fingir que não é comigo, com você. Ó Espírito Santo, inflame em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, que assim leva homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.